Boa noite. Vamos ajustar aqui as coisas. Olá, para quem vai chegando. Vamos esperar o Márcio entrar, que aí eu já chamo ele. Vamos aproveitar e vamos convidar o pessoal. Clica aí nesse aviãozinho, nessa pipazinha que tem aí embaixo. E aí vocês conseguem convidar os seus contatos. Vamos enviar para a galera aí. Isso. Vamos lá, pessoal. Olá, olá, vamos entrando. Tá calor aí, gente? Aqui tá muito calor. Olá, olá! Olá! Yes. Já enviei meus aviãozinhos enquanto você não me chamava, hein? Já enviou? Então vamos lá, Já pessoal. Quem não enviei. enviou ainda, envia o avião. Ah, Morgana, aí tá frio, jura? Quem dera. Tá muito frio, né, Let It Go? Lorena, pessoal, todo mundo já convidou aí uma turma para assistir com a gente trocar uma ideia hoje. Bom, a gente tem conversado aqui, todo mundo tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo, Márcio? Tô ouvindo. Tá me vendo também, né, direitinho? Tô te vendo também. E olha, minha prima Manu, seja bem-vinda. A gente tem conversado aqui sobre autoconhecimento, sobre ressignificação, sobre perdão. E quando a gente fala disso, a gente tem que fazer uma comunicação para dentro de nós, com a gente mesmo, né? Então, é um ponto que eu vejo como importante. E, além disso, quando a gente trabalha o autoconhecimento, você ressignifica algumas coisas e você consegue ativar a sua identidade, de fato, começa a conhecer o propósito que você vê na Terra, aí você precisa expressar isso para fora de você. Então, você também precisa se comunicar. Ei, prima, precisa comunicar isso que está dentro de você, né? Que Deus colocou em você, para fora. Então, através dos seus dons, através do que você tem para proporcionar para o outro, talento, seu trabalho, sua arte, tudo, enfim. Então, a gente precisa usar a comunicação de uma forma ou de outra. Então, dando, assim, não é uma continuidade, mas seguindo nessa linha de pensamento que a gente vem trabalhando aqui, aí eu pensei, a gente conversou, e eu achei que seria muito interessante para a gente trocar uma ideia com o Márcio, que, além de ser meu marido, para quem não sabe, ele é especialista em comunicação, né? Se apresenta aí, Márcio Gomes. Vamos lá. Sou marido da Michela. É meu maior atributo esse, Michela? Eu não sei. Não sabe, né? Bom, eu sou profissional de comunicação. Se falar quanto tempo entrega a idade, né? Mas é 15 anos. Faço 15 anos agora. E nesses 15 anos, eu já trabalhei com vários segmentos diferentes. Já trabalhei com terceiro setor, já trabalhei com shopping, já trabalhei com construção civil, já trabalhei com revenda de carros, revenda de motos, já trabalhei com sindicato, já trabalhei com uma série de segmentos diferentes, com igrejas, com uma série de segmentos diferentes. E tudo isso vai dando subsídio a gente de conhecer um pouco mais da comunicação como um todo, né? Já trabalhei com política, que é um campo muito rico também dentro da comunicação, né? Então, e aí, desde que eu estudava, né, na faculdade, não parei de estudar, mas desde que eu estudava na faculdade, eu sempre entendi a comunicação como algo muito amplo. A gente tem muitas possibilidades. Até a gente conversando mesmo sobre essa live, a gente viu as possibilidades que a gente tinha de assuntos para conversar.
E aí até uma deixa, assim, as pessoas podem ficar à vontade para fazer perguntas, né? De repente a gente não vai trabalhar diretamente uma expectativa que alguém criou, mas a gente conversa aqui, então podem ficar à vontade. Então nessa trajetória de 15 anos foram várias as coisas, sempre estudando a comunicação, né? A possibilidade, a relação da comunicação com o homem, com as pessoas, tanto para os seus relacionamentos, quanto para sua vida profissional, seus negócios, enfim. Então, é um pouquinho de mim. A gente vai conversando, eu vou contando algumas outras experiências, as pessoas vão me conhecendo um pouquinho melhor. Sim, hoje eu trabalho com consultoria em comunicação, né? Consultoria em comunicação e marketing, trabalhando nessa parte institucional, branding, essas coisas. Tá, estou tentando botar aqui um fixado aqui, mas vamos lá. Quando a gente fala em comunicação, em geral, a gente pensa em publicidade, propaganda, marketing. Hoje em dia, no digital, a gente pensa em lançamento. E é isso que é comunicação, Márcio? Não, isso não é comunicação. Isso são ferramentas da comunicação. Né? O marketing, se a gente for pegar o pé da letra na teoria, o marketing nem é da área de comunicação. Ele está mais ligado à área de administração de empresas do que de comunicação. Né? Mas a publicidade ou a propaganda, o trabalho de relações públicas, eventos, a assessoria de comunicação, a assessoria de imprensa, que algumas pessoas chamam, redes sociais, o digital, tudo isso são ferramentas da comunicação. São formas que a gente usa, né, canais que a gente tem, instrumentos que a gente tem, para fazer uma comunicação eficaz. Mas a comunicação ela vem antes disso. Ela é parte estratégica, ela pensa na forma como eu quero me apresentar, o que eu quero me apresentar. Só depois que eu tenho uma comunicação muito bem estruturada, que eu posso definir quais as ferramentas que eu vou usar. Você falou, por exemplo, do lançamento aí. O lançamento, ele envolve uma série de ferramentas. Ele envolve o trabalho de brand, ele envolve o trabalho de redes sociais, ele envolve anúncios pagos, né, tráfego que chamam. Se você pensa num trabalho de um evento, seja ele online ou offline, né, se você pensa em rede social, por exemplo, não basta você estar na internet, não basta você estar na rede social, você precisa ser relevante, precisa entender como é que a comunicação funciona, como é que funciona uma rede social, para aí sim você saber como usar aquela rede social bem, quais as ferramentas usar. Então, publicidade, propaganda, né, respondendo a sua pergunta, são ferramentas da comunicação, não é a comunicação. E aí, vou emendar aqui, Michela. E o que é comunicação, então? Né? Uma forma fácil da gente entender comunicação é a gente voltar na essência da palavra comunicação. Comunicação significa pôr em comum, ou seja, colocar em comum. Então, todas as vezes que eu estou colocando alguma coisa em comum, uma ideia, um sentimento, um pensamento, um produto, um serviço que eu ofereço, sempre quando eu coloco isso em comum com alguém, eu estou fazendo uma comunicação. Então, para ser bem sucinto, comunicação é isso, é colocar algo em comum. E para colocar algo em comum, aí você utiliza as ferramentas que estão disponíveis. E aí, quais ferramentas eu vou utilizar? Aquelas que são mais adequadas de acordo com a minha ideia e com aquilo que eu preciso. Só para dar um exemplo aqui prático. Muitas vezes a gente vê uma propaganda na televisão, por exemplo, e a gente fala assim, essa propaganda é muito boa. Ou fala, essa propaganda é muito ruim. Só que dificilmente a gente sabe julgar isso, porque a gente não sabe qual é a estratégia que está por trás. A gente não sabe para que foi pensada. Não necessariamente uma propaganda engraçada, uma propaganda que tenha muita repercussão, é uma propaganda que cumpre o objetivo dela, que muitas vezes é vender um serviço. Então, se ela não vende o serviço, ela não é uma boa propaganda. Né? Ao passo que uma propaganda que é dita ruim, que às vezes não é tão criativa, ela pode ser uma propaganda boa. Então, é a estratégia que está por trás que é sempre muito mais importante do que a ferramenta que eu uso. Uhum. E o título que a gente deu para a live é a forma que você se comunica potencializa ou resolve o seu problema. Pensando no problema como dificuldade, como desafio, em qualquer âmbito, no âmbito mais amplo mesmo, profissional, pessoal, familiar, é de fato isso? A comunicação, ela faz diferença? Faz diferença, faz diferença. E aí, faz diferença por vários aspectos. Vou tentar me deter em dois aqui. A vontade de falar tudo é grande aqui, mas eu vou tentar me deter em dois.
Por exemplo, só para voltando, pegando o gancho da resposta anterior. Quando eu falo que marketing, propaganda são ferramentas, muita gente usa uma expressão que é pejorativa, que fala assim, tal coisa foi uma jogada de marketing. Uhum. Não existe jogada de marketing, existe uma estratégia de marketing e ela tem um objetivo. E aí, quando usa esse termo jogada de marketing, é como se fosse uma coisa ruim, né? A pessoa está fazendo aquilo ali para ludibriar a outra ou para persuadir a outra pessoa. Só que qualquer ferramenta que eu use, ela depende do coração do homem. Porque se eu usar uma ferramenta bem usada, ela me serve bem. Agora, se eu usar algo ruim, é ruim. E aí vou, não polemizando, mas a política, por exemplo, é uma coisa muito boa e muito importante. Só que ela é mal usada muitas vezes. Então a gente tem uma visão pejorativa dela. Quando a gente fala, fulano é político, geralmente a gente usa de uma forma pejorativa esse termo. Então, qualquer instrumento, ele parte do homem, né? E aí, falando do homem, por que a comunicação realmente ela ajuda, né, potencializa ou ajuda a resolver problemas? Se a gente pega um exemplo lá, a gente vai lá, eu gosto muito desse termo, a gente vai no Manual da Nossa Vida, que foi escrito, o livro que foi escrito pelo Criador das nossas vidas, e tem um versículo que diz que a palavra branda desvia o furor. E, ao contrário disso, suscita a ira, né? Então, se eu vou conversar com alguém que está irado, que já está com um ânimo alterado, e eu chego colocando o pé na porta, eu chego falando alto, eu chego falando de qualquer maneira, com uma palavra não branda, isso nunca resolve um problema. Pelo contrário, eu gero mais problema. Mas a palavra diz que se eu tiver uma palavra branda, esse furor vai desviar. Então, se eu chego amavelmente, converso amavelmente, eu consigo resolver esse problema. Ou seja, ele desvia, ele tira o furor dali daquele ambiente. Então, essa é uma prova de que a comunicação, quando bem aplicada, e é por isso a importância, eu vou repetir isso sempre, da gente entender a comunicação, né? Então, quando a gente entende os porquês da comunicação e como utilizá-la, a importância dela, de dar o devido valor à comunicação, a gente pode aplicá-la no nosso dia a dia. No relacionamento com a esposa, no relacionamento com os filhos, no relacionamento no trabalho, no relacionamento aonde você estiver, você pode usar a comunicação. Então, por isso que ela tem essa capacidade, tanto de potencializar um problema, quanto de resolver um problema. E aí, posso me estender aqui para... Sim, sim. Posso. Por exemplo, não. Se a gente pegar a essência do homem, eu falei assim, a questão é o homem, né? Se ele usa bem ou se ele usa mal. Se a gente pega a essência do homem, o que a gente entende? Lá no início, Deus se relacionava com Adão o tempo inteiro. Na viração do dia, ele sempre estava lá com Adão. Ele viu também que não era bom que o homem ficasse só. Então, como o homem não era bom que o homem ficasse só, o homem precisava se relacionar, precisava se comunicar com alguém. Por isso ele criou Eva, né? Então, a comunicação, ela é algo da essência do homem. As próprias coisas foram criadas pela comunicação, pela palavra. Deus falou, haja luz, né? Ele criou as coisas e também organizou as coisas pela palavra. Separação entre o céu e a terra, entre o mar, né, e a terra seca. Então ele tanto criou quanto organizou pela palavra. E isso nos faz entender que a comunicação serve tanto para nos ajudar a criar coisas, quanto para organizar as nossas coisas. Então, se estamos com um problema, temos uma desordem. E a comunicação ela pode ser usada para organizar essa desordem, ou seja, resolver o problema. Agora, se eu usá-la mal, eu vou gerar mais problemas. Bem assim, bem rico, né, essa fala sua, porque quando a gente leva uma vivência nossa, né, humana, para o nosso Criador, que de fato é isso que é a vida da gente, né? Tudo começa lá no Criador, já está tudo lá. E aí, quando você citou esse grande exemplo, né, esse primeiro exemplo da criação, de como Deus criou através da comunicação, tem Jesus, né? Jesus era muito comunicador, trabalhava com as parábolas. E aí, tem algum outro exemplo assim que te chama atenção relativo à comunicação na Bíblia? Tem um outro muito legal, que fala justamente disso também, dessa questão dos problemas. Todo mundo já deve ter ouvido falar, e se não ouviu, está lá em Gênesis, falando da Torre de Babel. Né? Os homens, resumidamente, os homens se juntaram e começaram a construir uma torre com o objetivo de chegar até o céu. Né? Nas entrelinhas, eles queriam demonstrar poder, a capacidade do homem
para além de Deus, né? Na independência de Deus, né? Só que aquilo não era algo que estava aprovado por Deus. Então, Deus foi lá e interviu para aquilo não acontecer. E como que ele interviu? Ele confundiu as línguas, ou seja, ele cessou a comunicação entre eles. A partir do momento que ele cessou a comunicação, ele interrompeu todo o processo que eles tinham de construção dos objetivos deles. Então isso mostra, é um outro exemplo que mostra o poder da comunicação. Enquanto eles tinham comunicação, eles tinham grandes sonhos, grandes planos de construir algo grande. A partir do momento que a comunicação foi cessada, que eles perderam a capacidade de se comunicar um com os outros, eles perderam também os seus sonhos, eles perderam as suas possibilidades, eles perderam o que eles tinham ali. Então esse é um outro grande exemplo de como a comunicação é importante na nossa vida, né? Na vida do homem. Eu estou lembrando de coisas assim, no trabalho, por exemplo. Quando a gente trabalha em equipe, de vez em quando vem uma coisa assim, esse problema aí é um problema, foi uma falha na comunicação. Às vezes até a equipe concorda e que foi realmente uma falha na comunicação, como fazer, como resolver, mas em geral apaga-se aquele incêndio e toca o barco até o próximo problema de comunicação. Então eu vejo assim, sempre percebi isso e estando com você, que a gente vê que não é comum as empresas, as organizações tratarem de problemas da comunicação com um profissional da área. Em geral, é quem está lá dentro que tenta resolver aquilo. Você concorda comigo? Eu tô equivocado? Porque, assim, em toda profissão tem um pouco isso, né? Não chamo o profissional da área, mas, assim, na comunicação parece que é uma coisa, assim, acessória, que não é importante. Você tem que ter o funcionário, o servidor, o gestor, tudo. O comunicador não precisa. Eu tenho essa sensação, assim, sabe? Como se aquilo não fosse o problema. E aí você deu um exemplo, por exemplo, da Torre de Babel, que criou-se um grande problema, quer dizer, acabou com o objetivo final que eles tinham, porque a comunicação foi interrompida e não foi resolvida. Então, eu entendo que muitas vezes no trabalho, estou falando de trabalho porque é uma experiência que eu já tive, já fui gestora, então, assim, tem um problema de comunicação e a gente tenta resolver meia boca do jeito que a gente entende, do jeito que a gente viu em algumas coisas, mas não fica bem resolvido, não é, Márcio? Você acha possível que alguém que não é da área consiga tratar aquilo efetivamente ou fica só apagando incêndio mesmo? Então, isso daria uma live inteira para a gente conversar, né? Quem sabe, né? Uma segunda. Verdade. Mas o que acontece? Isso é muito comum. E aí eu vou em exemplos práticos também para poder te responder isso. Sempre tem essa coisa. Quando vai planejar uma instituição, uma empresa, alguma coisa para o ano que vem, a gente precisa melhorar a comunicação. Só que o que acontece é que no outro ano fala-se a mesma coisa. A gente precisa melhorar a comunicação. Porque a comunicação nunca é colocada como prioridade. E por quê? Porque a comunicação não é a função fim de nenhuma empresa, de nenhuma instituição, de nenhuma organização. Ela é sempre uma função meio. Então, as pessoas sempre priorizam o vender, o prestar o serviço. É sempre aquilo que ela faz de função fim. E aí aquilo que é função meio, ela não dá devida atenção. Por exemplo, uma outra coisa, a parte de limpeza, por exemplo. É uma função meio, não é uma função fim. Só que as pessoas enxergam o ambiente desorganizado, a sujeira, como um problema. Então, aí elas dão a devida atenção. Para a comunicação, não, né? E aí, como não é a função fim, muitas vezes também, e aí falo da academia também, não tem a devida valorização do profissional de comunicação. Então, ele também não tem esse espaço muito bem colocado para que as pessoas entendam que existe um profissional ali. Se queimar uma lâmpada, se der um problema elétrico em casa, você vai chamar um eletricista. Se der um vazamento, Sim. Você vai chamar um encanador. Mas quando dá um problema de comunicação, você não chama um comunicador para resolver. E aí, muito disso vem também de uma cultura. As pessoas entendem assim, eu tenho um problema de comunicação, então eu preciso resolver um problema de comunicação. Elas não enxergam a comunicação como essa função meio que viabiliza a empresa, a instituição ou a pessoa a produzir resultados, a cumprir a sua missão. A função da comunicação é essa, ela viabiliza que essas coisas aconteçam. E aí não se faz uma gestão da comunicação, se faz só uma comunicação solta. E aí eu vou dar um exemplo. Você pega, por exemplo, uma coisa, todo mundo vê aí,
uma, sei lá, uma propaganda de vestibular, de faculdade. Hoje a gente vê menos, né? Mas propaganda de faculdade, assim. Aí você tem vestibular no início, no meio do ano e no final do ano. No meio do ano, vamos lá, matricule isso aqui, porque aqui você vai decolar na sua vida e vai alcançar objetivos e tal e tal. Chega no final do ano, aquele mesmo vestibular e fala assim, venha para a universidade mais requisitada, que tem mais alunos, a que mais forma pessoas, tem os profissionais de maior sucesso. Primeiro eu estava falando que eu vou voar, a outra eu estou falando que são os mais sucesso. Já quando chegar no meio do ano que vem, já vai ter um outro tema. Então, não há uma continuidade do trabalho de comunicação para quando chegar lá na hora de fazer o vestibular, que é o ápice de uma faculdade, as pessoas já terem um conceito introjetado, já saber o que aquela instituição preza, quais são os diferenciais dela, ou seja, que é o brand, né? Para que aquilo só seja reforçado. Então, o que acontece muitas vezes dentro das empresas é isso. Eu tenho um problema de comunicação específico e aí eu vou lá e resolvo esse problema. Só que não há uma gestão da comunicação. Se a gente pega isso no setor público, o que acontece muitas vezes? Aí eu já vou dar um outro exemplo. Eu fiz uma pesquisa que a gente tentou identificar, a gente identificou, né, o perfil dos gestores de comunicação da região da Grande Vitória, aqui no Espírito Santo, né? Então a gente pegou as instituições públicas, prefeituras, governo de estado com suas muitas secretarias, e fomos também nas empresas privadas. Aí para isso a gente se deteve na lista das 200 maiores empresas pela FINDES, né, Federação das Indústrias do Estado. Então a gente foi nessas empresas para entender quem era o gestor da comunicação daquela empresa. Qual era a formação dele, o que ele pensava, enfim, uma série de dados a gente apurou nessa pesquisa. E o que a gente identificou? Que a maior parte dos gestores de comunicação não eram profissionais de comunicação, eram profissionais de outras áreas. Quando a gente pega separadamente público e privado, a gente notou que no público tinha mais profissionais de comunicação. No privado, menos, né? A média geral tinha mais profissionais que não eram da área de comunicação. E por que isso acontecia? No setor público, existia uma necessidade muito específica de se trabalhar imprensa, né? Se trabalhar os veículos de comunicação. Então, era importante para a pessoa que estava lá no cargo público, era importante ter uma boa imagem, era importante responder às demandas da população. Então, ela precisava de alguém que conversasse bem com os jornais, vamos dizer assim. Totalmente, e o melhor totalmente intencional, né? Intencional. Era uma ideia para fora, né? Não era nem para consertar lá dentro, era para mostrar uma imagem para fora. Exatamente, mas o intencional ruim, até a intenção era ruim. Porque, por exemplo, a preocupação era essa. Só que quando eu sou, por exemplo, um profissional, sou um secretário de saúde, por exemplo, eu não tenho só que responder demandas. Eu preciso ser intencional no sentido de ser ativo. Eu preciso desenvolver campanhas de conscientização das pessoas para que elas tenham saúde, para que elas façam a parte delas dentro de casa. Eu preciso desenvolver campanhas para os meus profissionais, para que eles estejam mais engajados. Eu preciso desenvolver campanhas para que os meus profissionais entendam qual é a filosofia de trabalho que eu tenho. Mas não, as pessoas se preocupam em responder a demanda externa só, responder às demandas da população. No privado, o que acontecia? O perfil não era muito de jornalista, era um perfil mais de publicitário, porque as pessoas queriam vender produtos, vender serviços, então elas acabavam tendo esse perfil mais de vendas. Só que nenhuma das duas são adequadas, são ideais. Era melhor, o que é melhor? Você ter um gestor de comunicação que trabalha as demandas pontuais, que trabalha a venda, mas que faça a gestão da comunicação, que é um termo que hoje nem se usa muito mais, mas é chamado de comunicação integrada, né? Quando você usa as muitas ferramentas, os muitos profissionais, cada um na sua expertise, cada um na sua habilidade, para potencializar a empresa ou o órgão público. Então, se eu tenho um órgão público com uma boa imagem, um bom brand, um bom reconhecimento, automaticamente essas outras coisas que eu faço, paralela, elas só vão ser reforçadas. E o contrário disso é que eu preciso de um esforço muito grande, todas as vezes que eu tenho um problema, igual você citou, para apagar o incêndio. Eu tenho que levar o caminhão, eu tenho que ter água, eu tenho que ter os profissionais ali para poder apagar o incêndio. E quando você tem uma gestão integrada de comunicação, você já tem um caminhão ali a postos para isso, com água reservada. Ele já está ali. Então, na hora que você precisa apagar um incêndio, você apaga. Mas aquela água, se ela precisar ser usada para abastecer a sua caixa d'água, porque um dia faltou água, você também tem. E isso acontece nas nossas vidas também.
Isso. E aí eu queria te perguntar, tem muitos colegas aqui, profissionais liberais, ativos no digital, pessoal do DIP aí em peso. Então, como que a gente pode trabalhar isso como profissional liberal, por exemplo, fazer essa gestão da comunicação do meu trabalho como profissional liberal no digital? Porque as pessoas pensam assim, eu tenho que saber fazer arte, eu tenho que ter alguém para fazer conteúdo para mim, ou eu faço. Como que esse brand pode ser bem usado, utilizado, essa gestão da comunicação, você está falando mais de empresa, né? Como que a gente pode otimizar isso como profissional liberal? Então, o princípio é o mesmo. Eu preciso entender que eu não dou conta de fazer tudo. Né? Eu, como profissional de comunicação, eu não dou conta de fazer tudo. Eu não sei criar, escrever, gerir, gravar um vídeo, etc, fazer tudo. Então a gente precisa, tem coisas que a gente precisa terceirizar. Né? E aí, só que antes disso eu preciso entender de comunicação, eu preciso entender o que eu quero comunicar, e aí eu vou estudar que tipo de público que eu quero atingir. Né? Uma coisa que eu vejo muito assim, é começar algum trabalho, eles perguntam às pessoas, qual é o seu público? É todo mundo. Todo mundo nunca vai ser seu público. Né? Não, eu trabalho com, exemplo, eu sou um pediatra, né? Só um pouquinho, eu sou um pediatra. Só te interromper um pouquinho. A gente está com 26 minutos de live, é um assunto interessante, porque o digital é o que há agora de conversa. Então, eu acho que seria bom que a gente mandasse aviãozinho, convidando outras pessoas que ainda não estão aqui para assistir. Você deve estar lembrando de alguém aí que tem interesse nesse assunto, algum profissional que quer crescer, que quer avançar. Vamos mandar, gente? Mandar um aviãozinho. Vamos lá, pessoal, porque é um assunto está muito em voga, assim, muitas pessoas falando. Vamos lá, a Cris está falando, ela é arquiteta, então precisa ter a gente precisa saber fazer, porque muitas vezes a gente está no digital, né? Nós estamos aqui no digital, né? Falando para muitas pessoas, aqui nas redes sociais, só que a gente não tem essa noção de gestão da comunicação, né? E isso aí que eu queria que você focasse um pouco agora. Olá, Tânia, então, um beijo, querido. Vamos lá. A comunicação é um processo muito amplo. A gente precisa, antes de tudo, a gente precisa entender a comunicação. Então, eu vou falar na prática, dando exemplos, para a gente entender como é que é isso. Então, se a gente pegar, quando a gente fala de digital, a primeira coisa que nos vem à cabeça são as redes sociais. Né? Sim. E aí vamos entender. A gente precisa entender como é que funciona esse processo, para aí a gente saber que ferramentas a gente vai usar, para aí a gente potencializar aquilo que a gente quer. Então vamos lá. A rede social, ela tem esse nome, social, porque ela foi criada justamente para poder fazer relações sociais. Né? Então, quando você se relaciona com pessoas ali, você tem um engajamento maior, você tem um retorno maior, o seu conteúdo é entregue para mais pessoas. Então, porque ela tem essa relação social. Né? Aí a gente usa isso profissionalmente. Aí a gente poderia até mudar o nome de rede social para rede de investimentos, né? Ou rede de anúncios, vamos dizer assim, rede de impulsionamento. Porque quando você vai fazer uma relação comercial, você precisa investir. Você precisa pagar para a rede social para entregar o seu conteúdo para as pessoas do seu interesse e para mais pessoas. E o que tem de mais disso? Tem nada, tá tudo certo. A rede social é uma empresa como qualquer outra empresa e ela tem como objetivo dar lucro. Então a gente precisa pensar, entender isso, que a gente precisa pagar para ela, para que ela entregue para mais pessoas. Mas aí, voltando à sua pergunta, a gente precisa entender como é que é o funcionamento ali. Então, tudo parte da pessoa. A gente sempre fala, a gente sempre se comunica com pessoas. A gente não se comunica com perfis, a gente não se comunica com empresas, a gente não se comunica com marcas, a gente se comunica com pessoas. É com pessoas que a gente conversa, é com pessoas que a gente está falando. E aí por isso a importância de conhecer as pessoas para as quais você quer se comunicar. Né? Você como profissional liberal, que você levantou, que tipo de pessoas com as quais eu quero comunicar? É formar o que as pessoas chamam de público-alvo. Eu gosto mais da expressão público de interesse. Né? Quais são os públicos que eu tenho interesse? Só que eu tenho que entender que o público de interesse, o público-alvo, não é um público, não é uma coisa que são pessoas. Então eu preciso entender quais são as dores dessas pessoas, quais são as necessidades delas,
quais são os hábitos que elas têm. Então, não, então vamos lá, vamos fazer uma segmentação das pessoas, uma segmentação demográfica, né? São homens de 20 a 40 anos que têm interesse em futebol, em celular. É muito pouco, sabe? Você fazer uma segmentação assim. Você precisa entender realmente o perfil das pessoas para aí você começar a conversar com elas aquilo que tem interesse. Só por um exemplo ainda dentro da rede social. Quantas pessoas veem seu post, um post que você faz, né? Você, quem está nos assistindo aqui, vê o post que você faz, mas não curte, não comenta, não compartilha, não salva. Quando a pessoa faz qualquer uma dessas atitudes, no digital, quando ela está se relacionando com você. Porque nós somos seres relacionais, igual eu falei no início. Então, todas as vezes que eu, profissional liberal, vou fazer intencionalmente processos de comunicação, eu preciso pensar no relacionamento. Então, quais são as ferramentas que o digital ou a comunicação me oferecem para fazer relacionamentos? Não basta eu expor, não basta só eu estar na internet ou na rede social. Se nós pegarmos grandes eventos, pega um Rock in Rio, que é um grande evento, outros grandes eventos, antigamente o que acontecia? As marcas colocavam placas de publicidade nesses eventos, ou no ingresso, ou no copo, e você tinha o contato com a marca ali. Hoje não é isso mais, hoje são experiências com a marca. Você vai lá, tem uma roda gigante, tem um lugar para você repousar, para receber massagem. As marcas hoje estão oferecendo experiências. Lembrei de uma, Red Bull. Red Bull não fala que é um energético, fala que dá asas. Dá asas, é liberdade. Né? É muito diferente, né? Como me dá asas, é uma bebida, né? Mas está vendendo uma experiência. Exato. E muitas outras marcas fazem isso. E o profissional liberal também tem que fazer isso. Ele tem que vender uma experiência. O que é que eu posso oferecer para alguém? É o meu conteúdo, simplesmente? É aquilo que eu falo? É muito mais do que isso. Vamos pegar um exemplo de um profissional liberal, um fisioterapeuta, por exemplo. Alguém falou aqui que é arquiteto. Vamos pegar o exemplo do arquiteto. A Cris. Uhum. A Cris. Cris, ninguém contrata um arquiteto para construir uma casa ou para melhorar a decoração de uma casa. Contrata um arquiteto para ter um ambiente mais agradável, para acolher a sua família. Contrata um arquiteto para se destacar entre outras casas. Contrata um arquiteto por um outro motivo. Ninguém contrata um arquiteto para construir uma casa. Para construir uma casa, eu contrato um pedreiro. Então, assim, não estou desqualificando ninguém, tá, gente? É só pela função. Uhum. Então, a gente precisa entender isso. Vamos pegar um fisioterapeuta. Ninguém vai no fisioterapeuta para parar de sentir dor. As pessoas vão... Não, parece estranho isso, né? Mas as pessoas procuram um fisioterapeuta para ter qualidade de vida, para poder trabalhar, para poder passear, para fazer o seu esporte, para fazer aquilo que gosta. A dor impede que a pessoa faça aquilo. Então, quando eu vou vender o meu serviço, se eu vender simplesmente que eu tiro a sua dor, a pessoa não vai entender, porque ela não está procurando isso. Agora, quando eu falo que você vai... Se você fala, eu tiro sua dor, ele vai naquele que tira a sua dor mais barato. Ah, sim, exatamente. Dá quando pelo preço, não dá pelo valor. Isso. Quando você fala da experiência, você está falando do valor. É diferente, não é diferente? É muito diferente. Muito. A gente compra quem fala do valor e da experiência. A gente não compra, não, fulano, ele está me vendendo, sei lá, isso aí que você falou, vai tirar a minha dor. Então, eu vou... o outro também tira a minha dor, só que ele cobra menos. Então, eu vou nele. Mas se o outro me oferece... fazer a mesma coisa, tirar a dor. Exatamente. E o outro também vai tirar a dor, mas ele vai oferecer algo muito mais amplo que isso. É uma mudança de mente. De mentalidade, sim. É nisso aí que pessoas, que marcas se destacam. Porque entregam aquilo que as pessoas estão procurando. Então, Márcio, por exemplo, eu quero vender o meu produto no digital. Então, eu vou lá vender meu produto, mas eu sei mexer no Canva, eu sei fazer um monte de coisa na internet, eu sou maneira lá no digital, sei fazer artezinha legal, estou na moda, faço tudo direitinho, mas se eu não tiver essa mentalidade, eu não vou atingir aquele público que precisa daquilo que eu estou vendendo, é isso? Sim. Em partes, né? Você vai atingir esse público, mas você não vai gerar o resultado que você quer.
Porque muitas vezes uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na comunicação é que quando eu comunico alguma coisa, a comunicação ela é um processo, né? A comunicação ela é cíclica. Eu faço a comunicação e recebo de volta alguma coisa. Então, tem que ter esse ciclo, tem que ir e voltar. A comunicação tem isso. Quando eu só faço para oferecer, para dar, eu não estou fazendo um processo de comunicação completo. E aí eu tenho prejuízos. Então, quando a gente. Uma coisa que é muito. Um outdoor, por exemplo. Isso, vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso. É só assim, porque muitas vezes o que acontece? As pessoas elas fazem o Canva, ou aprendem a mexer no Photoshop, numa coisa assim, num programa de edição, aplicativo de edição, tal. Muito legal fazer isso. Isso é importante fazer. Não estou negando a importância disso. Agora, o cuidado que tem que ser tomado é o seguinte: eu não estou fazendo aquilo ali para mim. Então não é o meu gosto que deve prevalecer ali. Eu tenho que entender o meu público, saber o que ele quer. Então, às vezes, uma cor que é interessante para mim e um efeito que eu acho legal não é aquilo que vai atingir o meu público. Então, não sou eu não posso fazer a comunicação para mim segundo o meu gosto. Eu tenho uma experiência sobre isso. Rapidamente, eu apresentei uma campanha uma vez, era uma campanha publicitária, uma campanha bem complexa. A gente precisou fazer uma série de coisas, encaixar uma série de coisas para responder à demanda do cliente. E aí a gente já fez a apresentação, 40 minutos de apresentação, e aí quando terminou a apresentação, uma pessoa que era uma pessoa lá da empresa virou e fez a seguinte colocação: não gostei desse laranja que está aí, da cor laranja. Aí a gente se assustou assim, mas por quê? Aí ela respondeu: porque eu não gosto de laranja. Então assim, a gente ficou 40 minutos falando de uma estratégia que a gente pensou, e a pessoa não gostou da campanha porque a gente colocou um laranja e ela não gosta do laranja. Então, são os cuidados que a gente tem que ter, porque senão você vai pelo seu gosto. E aí, se você for pelo seu gosto, você não vai no gosto do seu público, daquele que você quer atingir. Então, isso serve para o profissional liberal. A gente tem que pensar sobre isso. Você falou do outdoor, posso emendar ou você quer perguntar alguma coisa? Não, pode ir. O outdoor, os meios de comunicação de massa, outdoor, televisão, rádio, jornal, né, impresso, revista, eles fazem uma comunicação que a gente chama de comunicação fale para mim. Né? Só eles falam. O William Bonner dá o boa noite lá no Jornal Nacional, tem muita gente que fala boa noite, responde. Né? A gente já viu isso várias vezes. Mas o William Bonner não está ouvindo, você não está se comunicando com ele, você só está recebendo a comunicação. Então é uma comunicação unilateral, ou seja, ela só tem uma via. E como eu disse, a comunicação ela é um processo, ela vai e volta. Ela vai do emissor até o receptor e ela tem que voltar com o feedback. Né? Tem que voltar, tem que trazer esse retorno. Senão não é um processo de comunicação. E hoje, a rede social, por exemplo, ela nos dá essa oportunidade de fazer, ao invés da comunicação fale para mim, uma comunicação fale comigo. Você pode conversar hoje, comentar no perfil de um político, de uma celebridade, do presidente dos Estados Unidos, de quem você quiser, de uma empresa. E essa empresa, ela te responde na rede social, essa pessoa, essa personalidade te responde. Ou seja, e você pode conversar de novo com ela. Existe a possibilidade de um processo cíclico. Então a gente experimenta o processo de comunicação como um todo. Então se eu tenho uma dúvida, eu pergunto e sou respondido. Quando eu olho um outdoor na rua, quando eu olho um anúncio na TV, se eu tiver uma dúvida, eu não sou respondido. Eu vou ter que me virar para achar uma rede social para perguntar, para pegar um telefone, para pegar um site, para poder ter essa resposta. Então, não completa o ciclo da comunicação. Entende? Você me fez lembrar de um tema que a gente tem trabalhado aqui, que é a alienação. E o que é alienação? Alienação é quando uma pessoa, um povo, se deixa governar, dominar por outra pessoa, outras pessoas, pela cultura, pela religião, pelo governo, pela ideologia, por algo maior. Então, a gente vive no automático, repete as coisas que a gente vai... Em tudo, em relação à saúde, em relação a comportamento, em tudo. Então, Napoleão Hill, que é um autor, e ele, 25 mil pessoas, ele chegou à conclusão que 98% da humanidade é alienada. Ou seja, repete comportamentos, não questiona. Né? E como que a gente sai da alienação? Além de conhecer, entender, fazendo perguntas, questionar as coisas. Por quê? Por que eu me comporto assim? Por que eu repito isso? Etc. E a pergunta é uma comunicação. Né?
E aí, quando você fala da comunicação unilateral, você pensa nisso. Alienação é isso, é uma comunicação unilateral. Vem de cima, lá em cima, o poder, seja ele qual for o poder, ele impõe uma norma, uma regra, um modo de ser, um estilo de vida que as pessoas vão repetindo. Um bando, né? Me fez lembrar isso, quer dizer, a comunicação está em tudo, é em tudo. Sim. E é usada, né, como você falou, é usada para o bem e é usada para o mal. Mais uma vez, né, depende do homem. Por isso que a comunicação é para pessoas, né? A comunicação, a gente tem 3 poderes estabelecidos, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Algumas pessoas brincam dizendo que a comunicação é o 4º poder, porque tem essa possibilidade, né, de alienar, de fazer esse tipo de manipulação. Tanto que não era comum, né, e não é comum hoje, se a gente pegar para olhar quem são os detentores das concessões de redes de comunicação no Brasil, a gente ter políticos como detentores de concessões. Porque eles entenderam lá atrás que eles poderiam usar a comunicação para direcionar as informações da forma que era mais conveniente para eles. E aí, por que é concessão? Porque precisa ter um sistema de cerceamento, né? De controle, de limite. Senão qualquer um tem uma rádio, tem uma TV, e aí pode falar contrário àquilo que os detentores do poder, né, entre aspas aqui, pensam. Então eles entenderam isso e usavam os meios de comunicação de massa, né, televisão, rádio, e aí as informações, as notícias eram todas direcionadas da forma como eles queriam. Isso ainda acontece nos dias de hoje, né? Não é uma coisa que não acontece mais, ainda acontece nos dias de hoje, esse tipo de coisa. Só que hoje existe uma possibilidade maior de questionamento, né? E a importância disso que você está falando, de se fazer perguntas, né? De fazer perguntas, tanto para dentro quanto para fora, né? Estou ouvindo isso, é isso mesmo? Eu preciso aceitar isso mesmo, né? E questionar o outro. Por que você está falando isso? Respeitosamente, né? Hoje a gente tem também a abertura da comunicação, dessa possibilidade, também as pessoas se sentem no direito de ser desrespeitosos muitas vezes. Nós não estamos falando disso, né? Respeitoso. Mas questionar, perguntar não é um problema. Deve ser feito, né? Isso, o questionamento nos tira da alienação, né? Gente, olha só, se vocês tiverem perguntas, pode mandar aí pra gente, tá? Porque já estamos quase acabando, 40 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, o Márcio está disponível para responder, né, Márcio? Respondo. Enquanto as pessoas mandam a pergunta, eu posso falar uma outra coisa que é bem legal? Sim. E até quem está aí não sai agora não, que vai ser bem legal agora, hein? Tem uma coisa que existe também, que é a chamada comunicação não verbal. Né? Que é aquilo que é quando você comunica alguma coisa que não está sendo dito. Você passa uma informação para alguém de uma maneira que não é verbal, você não está falando. Então, às vezes, a sua expressão corporal, a sua expressão facial, os gestos, a forma como você se locomove, o que você está vestido, tudo isso mostra comunica alguma coisa. Então, a comunicação não verbal é um ponto muito importante quando a gente pensa na comunicação para resolver ou potencializar problemas, que é o tema da nossa live. Então a gente tem que considerar também essas coisas. E aí, só para dar um exemplo, né? Antes do exemplo, vou fazer uma parte teórica aqui. O que acontece? Você falou muito nas suas lives que nós somos seres triunos, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E isso está tudo interligado, não são independentes. Então, quando a sua mente ela percebe alguma coisa, ou ela tem, né, um entendimento de alguma coisa, ela expressa aquilo no corpo. Então, muitas vezes, a postura de alguém expressa uma ansiedade, expressa um medo, expressa uma mentira, né, expressa várias coisas. E aí, quando a gente observa essas expressões corporais, a gente consegue identificar melhor o nosso público, pessoas que a gente está conversando, essa comunicação não verbal. E também se consegue se fazer mais bem entendido quando eu entendo essas coisas. Porque aí eu vou usar as expressões mais corretas, os gestos mais adequados. E não estou falando aqui de manipular ninguém, tá, gente? Mais uma vez, o que determina as coisas é o coração do homem. As ferramentas estão aí para serem usadas. Então, ou você... Homens de negócios fazem muito isso, né? Tem essa leitura do outro com que ele está fazendo o negócio e ele consegue, não é nem manipular, eu vejo mais como ser assertivo, né?
Não, aquela pessoa ali, ela tem uma personalidade que ela precisa achar que ela é que vai decidir o negócio. Então, eu dou oportunidade, eu faço todo o jogo para ela dizer que ela está fechando o negócio. Na verdade, fui eu que preparei tudo. Então, tem um pouco Exatamente. isso. Mas aí, quando é usado para o mal, como em qualquer profissão, qualquer pessoa, quando é usado para o mal, é usado para o mal. Mas, nesse caso, não é porque não é você fazer o mal, manipular. A palavra, ela é diferente. As pessoas pensam que é manipulação. Na verdade, é você jogar com aquilo ali. É você se A palavra comunicar. mais adequada é ser intencional. A gente Isso. precisa ser intencional, né? Então, voltando à questão da comunicação não verbal, né? Se a nossa mente ela expressa lá no nosso corpo, tem uma fala comum aí, senso comum, que diz assim que os olhos são a janela da alma, né? Então, pelo olhar, pelos olhos, a gente consegue identificar algumas coisas. Então, por exemplo, você que está na live aí agora, vou te fazer uma pergunta. Qual a roupa que você usou ontem de manhã? Responde aí, gente. Vocês têm que se comunicar com a gente também. Importante. Senão fica uma comunicação só unilateral. Exatamente. Olha Fala só, aí. não sei que roupa você usou, não sei que roupa você usou ontem de manhã, mas certamente que na hora de lembrar que roupa você usou ontem de manhã, você levantou os seus olhos para a esquerda. Se não levantou os seus olhos para a esquerda, você mexeu com a sua cabeça olhando para cima para a esquerda. É um comportamento comum do nosso cérebro para tentar lembrar de imagens, formar imagens. Então, por aí você percebe que quando alguém está formando uma imagem, lembrando de alguma coisa que aconteceu, geralmente é esse movimento. É quase que involuntário. Agora, por exemplo, depois que eu falei, pode ser até que você tentou lembrar de uma outra coisa para fazer exercício, mas você tem o domínio da sua mente. Então, você pode não ter feito agora, mas é voluntário, é involuntário. Então, você acaba percebendo no outro e em você também. Se eu te fizer uma outra pergunta, quanto que é 17 vezes 7? Não precisa me dar a resposta. Mas o que, que aconteceu? Provavelmente você levantou os seus olhos também e para a direita agora. Eu levantei para a direita. Então, porque Gente, também interromper agora. Vocês imaginam eu casada com um homem desse que fica olhando para onde eu estou olhando na hora que ele me faz pergunta. Pensa nisso, pensa. E vocês imaginam eu casada com uma mulher dessa que é psicóloga. A luta é boa, então, aqui. Mas a gente usa isso para crescer, né? Então, por que você olhou, na hora que eu te perguntei da conta, você olhou para a direita e para cima? Porque quando a gente olha para a direita e para cima, a gente está criando uma imagem mental. É a parte da criação. Você ativa partes no seu cérebro relacionadas à criação, à criatividade. Então você precisou criar uma imagem do 17 vezes 7 para aí você fazer a conta. Você não consegue fazer a conta sem criar a imagem da conta ali. Por exemplo, quando alguém está contando uma mentira, é justamente isso que ela faz. Ela está criando alguma coisa. Então ela vai levantar o olho para a direita. Por isso que é tão difícil, quando está mentindo, olhar nos olhos. Porque se eu olho nos olhos, eu tenho uma dificuldade de fazer uma formação mental, de criar alguma coisa. E a mentira, eu estou criando alguma coisa ali naquela hora. Então por aí você percebe se alguém está mentindo para você numa relação. Você percebe se a pessoa não está sendo... E você também, se você fizer isso, a pessoa vai ver que você está mentindo, vai saber que você está mentindo. Então, a comunicação não verbal, ela nos dá esses subsídios. Vou dar um outro exemplo prático. Não sei quem conhece, existe um livro, né, com base num estudo chamado As 5 Linguagens do Amor. E esse estudo, ele fala da forma como as pessoas se sentem amadas. E olha bem, não é a forma como você acha que ama alguém, que você demonstra amor para alguém. Por isso que eu falei que a gente não pode fazer uma comunicação com base naquilo que eu acho, nos meus gostos. Eu tenho que fazer uma comunicação naquilo que a pessoa percebe. Então, como é que as pessoas se sentem amadas? Muitas vezes não é da forma como você se sente. E às vezes você tenta mostrar o seu amor para alguém fazendo aquilo da forma como você se sente amado. Então, das 5 linguagens, assim, o autor do estudo, ele descobriu no mundo inteiro, com algumas pequenas variações, mas só 5 formas que as pessoas se sentem amadas. E dessas 5 formas, só uma é verbal, que é a chamada palavra de afirmação. Quando a pessoa fala, eu te amo, você é especial, eu gosto de você, etc, etc. Só uma é verbal. Todas as outras 4 são não verbais, que é quando você dá presentes para as pessoas, que é quando você
toca as pessoas, ele dá os nomes específicos, né? Que é o... Eu esqueci, o toque de carinhos, alguma coisa assim, quando você toca as pessoas. Então, a palavra de afirmação é a única que é verbal, né? A outra é quando você toca, a outra é quando você dá presente, a outra é quando você presta um serviço, a outra, me esqueci agora, mas são 5, e das 5, 4 são não verbais. Ou seja, a pessoa se sente amada, olha a importância disso, com uma atitude não verbal. Então, olha a importância da gente entender a comunicação não verbal. Estou comunicando que eu amo alguém quando eu presto um serviço para essa pessoa, quando eu toco essa pessoa, quando eu dou um presente para essa pessoa. A última é tempo de qualidade. Quando você dedica um tempo para essa pessoa. Então, muitas vezes alguém tem uma linguagem do amor que é o tempo de qualidade. Mas eu fico falando para ela, mas eu te amo. Mas você é a coisa mais especial do mundo para mim. Só que a pessoa não se sente amada. Pô, mas não ganhei nem um presentinho. Pois é, não é a linguagem dela. Então isso mostra a importância da comunicação não verbal. Essa, né? É uma boa dica de livro, né? É uma boa dica de livro. Já vi vários depoimentos de casais, inclusive, que fizeram uma transformação do casamento que eu estou tentando praticar o que eles aprenderam nesse livro, as 5 linguagens do amor. Porque passa a entender como é que o cônjuge se sente amado, né? E isso é muito importante, né? Ninguém mandou pergunta, né? Ninguém mandou pergunta. As pessoas não estão se comunicando com a gente, assim. Mandam um coraçãozinho maravilhoso. Tem muita gente aqui bacana. Estou muito feliz de estar aqui. Faltam 10 minutos para a gente encerrar. Se alguém tiver alguma pergunta, a hora é agora. E eu queria falar, assim, eu estava pensando sobre essa questão da comunicação no autoconhecimento, que é a minha bandeira, né? Então, você se comunica com você mesmo, se conhece, acha a sua identidade, né? Reconhece a sua identidade, ativa o seu propósito, ressignifica. A ressignificação nada mais é que mandar outras mensagens para sua mente depois que você desbloqueou aquele evento emocional negativo que atrapalhava a sua vida. Então, o que essa ressignificação, o que esse desbloqueio faz? Ele trabalha muito com perdão. Perdão também é comunicação. Quando você foi ofendido de alguma forma, você foi usada uma comunicação. Quando você perdoa ou é perdoado, também é através da comunicação, seja ela verbal ou não, né? Exatamente. Todas essas expressões, né? A gente falou do amor, mas também o perdão, né? O autoconhecimento. Você precisa se comunicar com você mesmo para você se entender. Né? Você precisa, como a gente falou, como as coisas nós somos seres triunos, né? As coisas são sempre interligadas, corpo, alma e espírito. Se a sua mente entender alguma coisa, mas o seu corpo não está respondendo, você precisa fazer uma comunicação com o seu corpo. Né? Você entende que é importante fazer uma atividade física. Isso está consciente para você. Mas o seu corpo fala, pô, mas eu vou cansar, vou suar, é melhor ficar aqui no sofá, é melhor eu deitar. Então você tem que fazer essa comunicação com o seu corpo. Né? Da mesma forma, se o seu corpo está sentindo uma dor, uma coisa assim, o que ele fala? O mente, o cérebro, o psique, olha só, agora não dá, eu preciso de um repouso. Né? Então essa comunicação... E tem a outra via também. A minha mente está travada, estou bloqueada, eu tenho um evento emocional na minha mente que eu não consigo acessar porque está inconsciente. Eu não consigo resolver essa questão. E aí, inconscientemente, eu me comunico com o meu corpo e eu crio uma doença para lidar com isso. Então, eu sei lá, qualquer coisa. Eu quero separar do marido. Eu não consigo fazer isso, eu não tenho coragem, vai acontecer. Aí a pessoa cria uma doença. Cria, entre aspas, né, gente? É inconsciente. É uma comunicação inconsciente. Sim. Então, quando você volta para dentro de você, nessa imersão, para se conhecer, entender, buscar esses bloqueios, quebrar essas travas, sair da alienação, tudo isso é através da comunicação. Não tem outro jeito de fazer. Né? Não tem outro jeito. Então, e entendendo isso, a gente entende que a comunicação é intrínseca do homem. E se tudo que é intrínseco do homem, a gente tem que usar. Então eu não posso entender a comunicação como uma coisa maléfica, né? E aí usar a comunicação para comunicar o meu propósito, né? Quando você se autoconhece, você ativa a sua identidade. E ativando a sua identidade, você descobre qual é o seu propósito.
Então, quando você vai prestar um serviço, quando você vai vender um produto, quando você vai conversar com alguém, quando você vai aconselhar alguém, quando você vai fazer uma mentoria, quando você vai fazer qualquer coisa desse tipo, né, viver o seu propósito, você precisa, né, lembra lá da comunicação? Coisa em comum, né, pôr em comum a comunicação. Significa. Então você precisa colocar essas coisas em comum. Então, até para viver o seu propósito, é importante que você... Desculpa, até perdi aqui a minha mãe comentando aqui, até perdi as estribeiras aqui. Quando você coloca em comum isso, para você viver o seu propósito, você precisa se comunicar bem. Então daí a importância da gente fazer um bom trabalho de comunicação. Não posso fazer de qualquer maneira, eu estou comunicando o meu propósito. Então quanto mais assertivo, quanto mais identificado eu estou com a comunicação, quanto mais eu compreendo, quanto mais eu uso melhor a comunicação e uso melhor as ferramentas que a comunicação me proporciona, melhor eu cumpro o meu propósito, melhor eu vivo o meu propósito. Então, essas coisas a gente não... E é intrínseco do ser humano a comunicação, né? Começou lá Deus criando as coisas pela palavra, né? Começou lá Deus se relacionando com Adão. Começou lá Deus falando assim, ô Adão, não é bom que você fique só, vou te fazer uma ajudadora, vou te fazer uma companheira, para você se relacionar com ela, né? Então, a gente entende aí a importância da comunicação, a importância de realmente se fazer uma comunicação bem feita. E lembrando que a gente é processual, então... A gente não vai sair falando bem e se comunicando perfeitamente, sempre aprendendo, né? É um processo mesmo de aprender a se comunicar, de aprender a ouvir o outro, porque se comunicar também é ouvir o outro, né? Porque muitas vezes a gente só quer falar, a gente não quer escutar. Sim, é um processo. Isso aí é bem legal. Tem uma pergunta aqui, falta 4 minutinhos. Jorginho, tudo bom, Jorginho? Qual tipo de comunicação? Que bom não, a pergunta não é boa para mim não. Pergunta bomba na hora final, assim. Qual tipo de comunicação que você expressa? Ele perguntou antes aí, você não viu. Ele disse assim, Márcio, quando a Michela diz assim, precisamos conversar, que tipo de comunicação você expressa? Não. Jorginho, depende do tom que ela fala. Eu faço uma leitura da comunicação não verbal dela, depende. Tem alguns anos que tá treinadinho. Quando eu conheci a Michela, ela era da época do Orkut. E no Orkut tinha umas comunidades, né? Aí ela tinha uma comunidade lá no Orkut que dizia assim, sou psicóloga, mas não estou te analisando. Então eu me apeguei nisso para saber que ela não estava me analisando. Então aí eu comecei a estudar algumas coisas para dar umas saídas de vez em quando. Ele é espertinho, ele é esperto. Cada um usa as armas que tem. A maioria dos relacionamentos não dão certo por falta de comunicação, exatamente. Isso aí. Exatamente. Todo tipo de relacionamento. Não tem como o relacionamento dar certo se é intrínseco do ser humano se relacionar, se Deus fez uma ajudadora, uma companheira para se relacionar. Se não tem um relacionamento no meu casamento, nas relações com minha esposa, com meu filho, com meus pais, se eu não tenho isso, nenhum relacionamento dá certo. É a base. E tem jeito, né? Tem jeito. Se o relacionamento com alguém tá ruim, tá mal, tem jeito. Não é uma coisa que resolver. É possível se resolver. Dá para sentar e conversar assim. Assim. Bom, vamos, gente, faz um print aí, porque a gente não consegue fazer print aqui. Vamos lá, fazer um print para encerrar. Vou tentar fazer aqui. Tenta aí. Deixa eu tirar o óculos. Tirei aqui. Pessoal, Michela, tem vários comentários aqui. Érica, Sheila, Amanda, Lúcia, Elzita, Jorginho, que a gente falou. Não dá para ficar lendo tudo assim, mas eu estou lendo aqui, só não dá para comentar todos. Mas eu agradeço a vocês, gente. Foi muito bom ter vocês aqui. Se vocês gostaram, só pedir lá no direct que a gente faz mais. E, a gente tem que se comunicar, tá bom? Se você gostou também, se você acha que é legal compartilhar com alguém, a gente vai deixar salva a live, você pode compartilhar depois o link. E um beijo pro meu marido, que daqui a pouco eu vou beijar pessoalmente. Um beijo para você. Promessa é dívida, assumir o compromisso, hein? Assumir o compromisso público. Despede aí. 1 minuto. 1 minuto? Então tá. Gente, obrigado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, estou à disposição. Vocês podem acessar lá, comentar, compartilhar, curtir, salvar, é forma da gente se relacionar nos meios digitais. Então, assim, façam isso com a gente
e incentivem os seus seguidores, aquilo que você quer, a fazer a mesma coisa. Começa assim a comunicação, o algoritmo vai entender, vai entregar para mais gente. Errar. Então tá. Tchau, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Não estou conseguindo encerrar. É porque não quer acabar, então. Não, Minha mãe está dizendo aqui que um beijo é comunicação. Olha que delícia.